Então, hoje a gente vai começar o nosso Tem de Tudo de um jeito diferente, né? A gente vai começar conversando sobre um assunto muito importante, que tem que ser falado sempre, que são os vícios em internet. Como eu falei agora há pouco, né, essa dependência digital começa quando a gente usa a internet e acaba usando como uma válvula de escape da nossa realidade. A pessoa começa a ter uma preocupação excessiva em ficar conectado e o seu cérebro tem aquela sensação de prazer que a liberação de dopamina promove a cada novo like nas redes sociais e transforma aí o hábito em um vício. Mas quais são os riscos associados a esse uso abusivo de tecnologia e como esse transtorno pode ser tratado? Porque, assim, transtorno tem que ser tratado como um problema, como uma doença. A gente vai conversar um pouquinho agora com a psicóloga Cilele Santiago. Primeira vez da Cilele aqui com a gente, né, Cilele? Sim, é um prazer. Uma alegria receber você para a gente falar desse tema que é tão importante. E a gente começa perguntando, a gente falou aí que tem até a liberação de uma substância no nosso organismo, né? Então, realmente o vício se transforma numa coisa física, né, isso, Cilele? Exatamente. As plataformas digitais, elas foram estabelecidas, né, para realmente provocar dependência, para fazer com que a gente, quando está ali diante das redes sociais, acessando ali os vídeos no TikTok, que a gente ative o sistema de recompensa do nosso cérebro, que faz com que a gente libere um neurotransmissor chamado dopamina, que faz com que a gente sinta uma sensação de prazer e quem não quer sentir prazer. Então, a pessoa quer sentir o prazer, então, para manter esse prazer, ela fica ali, permanece diante das redes sociais. O problema, Shirley, é que você precisa cada vez mais de um tempo maior para sentir a mesma quantidade de prazer. Essa é a grande questão, entende? E outra coisa também, a gente é exposto excessivamente à internet, às redes sociais. Isso começa hoje em dia desde cedo. A gente brinca até que as crianças hoje parece que já nascem com um chip, porque realmente já faz parte do dia a dia. E é difícil da gente conseguir impor limites, até porque para tudo hoje a gente usa as redes sociais, né? Inclusive nas escolas, conteúdos nas escolas para estudar, né? Para a gente trabalhar. E como a gente faz, né? Já que a gente necessita tanto dessa ferramenta no nosso dia a dia, como faz para evitar que a gente fique viciado nisso, né? Que a gente use tanto isso? Olha, você permanecer durante um tempo, né, ali diante das redes sociais, diante da internet, para desenvolver os seus trabalhos, para desenvolver as suas atividades, né, acadêmicas, não torna você um dependente. O que vai fazer com que você se identifique, se torne como um viciado, como um dependente, é aquela sensação de ansiedade. São sintomas que a gente precisa identificar. Eu acredito que é importante falar sobre isso, né? Porque se a pessoa começar a apresentar esses sintomas, quer dizer que ela precisa se preocupar, né? E aí a gente precisa fazer algumas coisas a respeito. Quais são esses sintomas, né? Por exemplo, quando você está muito tempo longe das redes sociais e começa a ficar muito ansioso ou muito estressado, ou quando começa a apresentar alguns sintomas depressivos. Rede social tem muita comparação, então muitas pessoas desenvolvem uma crença de desvalor, tem uma diminuição da autoestima. Quando você começa a sentir essas reações fisiológicas, se preocupe. Assuma que você está realmente com uma dependência, porque é importante entender esse limiar. Até determinado, se isso não estiver provocando nenhum prejuízo acadêmico, profissional, para o dia a dia, tudo bem, né? Cada um tem o seu termômetro. Agora, se começar a apresentar esses sintomas, o primeiro passo é admitir que você está tendo aí uma dependência. Após esse primeiro passo, que é admitir, que é o primeiro passo de todo vício, o primeiro passo é admitir que você está viciado. Então, o segundo passo é você mudar aí o seu estilo de vida, procurando outras atividades que gerem também gratificação, porque a internet gera gratificação, então a gente procura concorrentes, né? Atividade física ajuda bastante. Procurar dar espaço para outras coisas, um bate-papo olhando no olho
olho a olho, né? Verdade. Nada substitui, né, a conversa Nada pessoalmente. O substitui. abraço também. A internet não tem contato Não. que as relações humanas têm. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é a questão de você reconhecer, admitir que você está com um problema. Mas muitas vezes a pessoa que está envolvida naquela situação, ela não percebe. Às vezes ela realmente, de fato, não percebe. Ela acha que aquilo ali é normal, né? Então acha que todo mundo faz, eu também estou fazendo. E às vezes não percebe o quanto que isso está ali causando problemas. Então eu queria que você falasse da importância também, né, de quem acompanha essas pessoas, dos amigos, dos companheiros, né, ou companheiras, da família também nesse processo, né, para que ele seja pausado. Porque eu acho que quanto mais a pessoa está ali envolvida, pior vai ficando e mais prejuízos isso vai trazer à sua vida. É exatamente isso. Geralmente as pessoas não conseguem admitir que estão viciadas em álcool. Isso acontece com a maioria dos vícios, né? Então, é importante que as pessoas que estão ao redor, elas procurem tá ali aconselhando, mostrando para aquela pessoa que ela chegou num ponto que é um ponto que está trazendo prejuízos para o bem-estar dela. Os pais precisam ficar muito atentos. Existem alguns programas que realmente, alguns jogos eletrônicos que a gente tem que ter muito cuidado, porque são jogos que provocam agressividade. A gente vê uma mudança brusca no comportamento das crianças, dos adolescentes. Existem alguns programas que os pais podem colocar ali para diminuir o tempo, né, de acesso da criança. Eu ia perguntar isso em relação às crianças, que eu acho que o controle ainda é mais complicado, porque elas às vezes não externam tanto assim, né, esse envolvimento. Mas você falou que geralmente tem até a mudança de comportamento. Muito. Já acende aí a luzinha vermelha. É bacana a gente determinar horários, mesmo assim, no dia a dia, na agenda diária das crianças. Quanto tempo você vai ficar na internet? Delimitar isso? Sim, existem estudos que mostram isso. Existem estudos que mostram a quantidade de tempo que que determinada idade precisa ficar, assim, que pode ficar, um máximo de tolerância. A Organização Mundial de Saúde nos diz que crianças até 3 anos de idade, a gente não deve ter acesso à internet, né? O cérebro dela tá ali. Aliás, o cérebro das crianças estão em desenvolvimento. É um prejuízo muito grande essas crianças terem tanto contato à internet. Prejuízos físicos, psicológicos, nós precisamos ficar atentos, pais. E aí, crianças, né, ali mais ou menos entre essa idade, até 7 anos de idade, é 6 ou 7, agora eu tô em dúvida. A Organização Mundial de Saúde nos diz que o limite máximo é de 1 hora. Então, se ela dá esse indicativo, é porque existem estudos mostrando os prejuízos que o tempo diante das redes sociais, da internet, provoca para a saúde emocional e física das crianças. Você falou aí 1 hora e aí a gente vai analisar, gente, que se a gente for somar no dia, infelizmente a gente passa muito mais tempo do que isso, inclusive as crianças. E aí é interessante também que os pais façam a meia-culpa, né? Se questionem, porque às vezes é muito cômodo você deixar, né, de repente estar em um lugar e quer deixar a criança mais quietinha. É muito cômodo naquele momento você oferecer, né, um celular ou outra ferramenta para que ela fique ali comportadinha, porque, né, é uma coisa que ele está precisando no momento, mas aí depois vem as consequências, né? E é preciso que as pessoas vejam isso com responsabilidade. Sim, e as consequências são diversas. Prejuízos acadêmicos, aumento da agressividade, dificuldade na qualidade do sono, isolamento que faz com que, eu vejo muito isso em adolescente, tá? Quando ele fica muito tempo diante das redes sociais, ele desaprende, ele tem uma dificuldade enorme de presencialmente iniciar e manter uma conversa, o que pode gerar uma fobia social. Então, a lista de prejuízos físicos e psicológicos dessa quantidade exagerada de tempo diante das redes sociais é enorme, né? Tá certo. Então, gente, o que a gente quis com essa conversa é alertar para os riscos que existem. A gente sabe que são ferramentas que são super importantes na nossa vida, como no nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, no nosso trabalho. Tem gente hoje que trabalha exclusivamente através de redes sociais, então a gente não está diminuindo aqui a importância, mas o que a gente quer que se pense e se repense é os limites. Assim como tudo na nossa vida, é preciso ter limites para que aquilo não passe, né, do limiar de que uma coisa boa para a gente, que a gente usa e acaba
coisa usando a gente. É isso que a gente tem que estar atenta, não é isso, doutora? Exatamente. É olhar para si e se perguntar, bem, o uso que eu faço das redes sociais, da internet, nesse momento, está me trazendo algum prejuízo psicológico, físico, está trazendo prejuízos acadêmicos ou profissionais? Se a resposta for sim, aí sim é preciso se preocupar. Se a resposta for não, o uso é adequado, né? Nós vivemos num mundo que exige essa permanência para as atividades acadêmicas e profissionais. Tá certo, doutora, adorei a nossa conversa, um assunto super importante que cabe aí várias discussões, mas é interessante sim que a gente esteja sempre com um olhar mais apurado e mais atento para essa questão, principalmente quando envolve aí as crianças. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. Seja bem-vinda sempre. Muito tá obrigada. certo?